Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Radar de Inovação, podcast de GZH que fala sobre ideia, fala sobre solução, fala sobre criação. Para ti que está assistindo no YouTube, deixa o teu comentário, ativa o sininho do canal. Para quem está na plataforma de áudio, também ativa o episódio e vamos fazer a conversa que está nessa mesa chegar mais longe. Hoje temos um convidado que vai falar de um tema que está muito em alta e que rende muita discussão, Tércio Sacol. Tudo certo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bom com os nossos ouvintes, nossos espectadores no YouTube? A gente sempre convida você, além de assistir, de acompanhar o programa, trazer suas ideias lá nos comentários no YouTube e compartilhar. A gente já tem um monte de episódios: nanotecnologia, parques tecnológicos, Salt Summit, transformação digital das empresas, afrodiversidade, enfim, nós temos uma série de episódios que você pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com seus professores e trazer mais assuntos para o Radar de Inovação, que tem na produção a Kizzy Abreu, o operador de áudio é o Vicente Nolasco, e nas lives está o Guilherme Rodrigues e o Fernando Salvador. A gente vai falar hoje sobre o uso da inteligência artificial no direito, e é por isso que a gente recebe aqui o Pedro Arthur Capelari, Head de Inovação da PMR Advocacia e professor de pós-graduação, mestrado profissional e cursos de formação. Pedro, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, desculpa. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e a gente tem uma conversa bacana sobre esse tema que tem uma amplitude gigante, né? Porque afinal o direito ele acaba regulando, né? Então, bem ou mal, por mais que tenha essa distância da inovação, tem esse pensamento um pouco disruptivo, às vezes até anarquista, mas a gente está num país, está numa realidade bem regulatória e acaba modelando alguns sistemas. Então é um prazer estar aqui. Então, para esse início de conversa, vamos começar a fechar um pouquinho o tema e queria te ouvir onde que a inteligência artificial e onde que tem o campo da inovação está mais presente dentro do direito? Bom, como uma série de outras questões, outras atividades e outros meios, outros ambientes, a inteligência artificial, ela de alguma forma atravessou o direito, então ela está revolucionando e está revolucionando tanto internamente quanto externamente. Tem um professor e foi um dos fundadores lá do Parque Tecnológico do Porto Digital, Silvio Meira, que ele fala sobre relações de futuro e ele fala que a inovação e a inteligência artificial ela está sofrendo um download do futuro para o presente. Então, de alguma forma, é dessa forma. No direito e na advocacia, também nas decisões, nas cortes, a inteligência artificial ela está atravessando, ela não é uma questão super recente, ela já tem uma presença, principalmente ali a partir de 2010, 2012, ela começa a ser praticada nos tribunais, os tribunais tiveram alguns avanços nessas questões, mas de forma, principalmente agora falando de linguagens neurais, de algoritmos, de robôs, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, está presente, e aí é uma prática quase diária de escritórios de médio, grande porte e está começando a ser absorvido por advogados em início de carreira, que estão iniciando. Então, não dá para se dizer que ele está presente integralmente no direito, sim, dentro do campo da discussão do direito, é isso sim, mas na prática, se não está presente hoje, e aí é um exame de futurologia, né? Não dá para dar uma certeza, mas em torno de 3, 4 anos, todo mundo de alguma forma vai ser, hoje é impactado indiretamente, mas daqui a 3, 4 anos vai ser impactado diretamente. E quem não souber trabalhar com essas ferramentas vai estar, que hoje já está um pouco à margem, mas daqui a 3, 4 anos vai estar completamente distante da prática. E nisso existem uma série de desafios, de propostas, de questões e de discussões éticas sobre esse uso, né? Pedro, uma discussão que tu colocaste agora, eu queria tentar assim, examinar à luz do que a gente está passando hoje no Brasil. Existe não só uma expansão dos cursos de direito, que recentemente tiveram um boom ali no início dos anos 2000, como agora existe uma tramitação, uma busca para que algumas universidades ofereçam na modalidade EAD. Ainda está travado esse processo. Mas eu acho que é confortável dizer que cada vez mais profissionais estão no mercado.
E também é confortável dizer que essa realidade que tu trouxeste, tanto do debate sobre inteligência artificial e do uso dos algoritmos, não faz parte do universo de todos os profissionais, quanto não faz parte da formação dos diversos profissionais. Queria que tu falasse um pouco da tua experiência do cotidiano. Como é que estão os teus colegas? Como é que tu prevê? Claro que tem especificidades, mas de maneira geral, tu percebe que esse interesse já está se propagando ou ainda é uma questão de nicho vista em cursos de direito, formação, profissionais? O que ocorre hoje é uma espécie de hype dessa discussão, né? Da inovação, da tecnologia, da inteligência artificial. Então tem, e aí usando algumas terminologias do direito, da tecnologia, tem alguns clusters, alguns ambientes, e aí a PUC é um exemplo disso, a Unicinos é outro exemplo aqui em Porto Alegre, de alguma forma a URGS também trabalha, o pessoal que está conectado lá com o Instituto Caldeira. Então, que esses ambientes têm um curso que iniciou este ano, acredito, da SPM na área de direito, que tem uma vocação muito forte na área de inovação. Então, tem alguns pequenos ambientes que isso está presente. Mas não é a realidade global das universidades e das faculdades. E aí eu trouxe até um dado aqui, e esse dado foi atualizado ontem, então muito provavelmente ele já está deficitário, né? Já não é mais esse número, mas ontem, né, no dia 24/7, até a meia-noite, que foi quando eu dei uma verificada, no Brasil tem ativos inscritos dentro da OAB 1.349.738 advogados. O Brasil, e aí esse é um estudo do ano passado, não é estudo deste ano, mas o Brasil tem, deixa eu ver aqui, eu tinha colocado o número... um advogado para cada 164 habitantes. É um número avassalador, é um número gigantesco, né? Então existe essa competição dentro do ambiente de direito, de escritórios e advogados, que é gigantesco. Isso em conjunto, e aí tem uma série de fatores que fazem ter, e até uma questão de necessidade, né? O Brasil, ele é um dos países mais litigantes do mundo, né? Não tem como fazer precisar o número se o Brasil é o país mais litigante do mundo, porque aí tem algumas questões assim, se tu for olhar a China, outros países que tornam um pouco complexa essa resposta. Mas o último estudo, que é de 2022, sobre um dado até dezembro de 2021, no Brasil tinha 77 milhões de processos ativos. Então isso é um número gigantesco de processo e um número gigantesco de advogados. E aí... fazendo essa correlação dessas duas realidades, tem que ter a aplicação de inteligência artificial, tem que ter a aplicação de algoritmos, tem a aplicação, que aí depois a gente pode falar um pouquinho mais, que é a estatística, o algoritmos voltado dentro do direito, que é a jurimetria, porque senão não tem como dar continuidade, né? Hoje no Brasil, mesmo com toda essa realidade, mesmo com esse número super grande de advogados, esse número grande de processo... Em média, são mais de mil dias para um processo tendo tramitação, então é um número muito alto. Então, essas novas realidades, elas não são, essas novas questões, elas ainda não são realidades por ambiente para a maioria das pessoas, advogados, estagiários, estudantes que estão iniciando, mas é uma questão que é quase uma necessidade frente a um ambiente quase caótico e catártico que é o direito no Brasil, isso falando da relação jurisdicional, né, do processo. E aí são novas realidades que estão se abrindo, a arbitragem, mediação, e nisso a inteligência artificial, o uso de algoritmos também, algoritmos simples, sem aplicação de inteligência artificial, está sendo extremamente relevante e é um diferencial para os profissionais que estão buscando essas questões dentro do mercado. Ficando aí no gancho do processo, o que é pacífico o uso de IA e de algoritmo e o que é muito discutido ainda? Ou tem alguma coisa que é pacífica? Essa é uma resposta difícil. Não tem nenhum ponto pacífico. Porque, principalmente de IA, e aí é um ponto que eu gostaria de salientar bastante, porque muitas vezes colocam a inteligência artificial como um grande guarda-chuva, e aí tem algumas ideias que são essas questões de algoritmos simples, download de processos repetitivos, de acesso de pesquisa jurisprudencial que não utiliza inteligência artificial, ou que utilizou somente lá na formação, mas nesse momento não está utilizando, e aí isso
já é uma realidade prática, já é uma prática, já está no cotidiano do profissional de direito. Os sistemas judiciais utilizam isso, sistemas de pesquisa, é quase impossível pesquisar sem essas ferramentas hoje, mas isso não tem aplicação de inteligência artificial. Ou se teve ali no momento da engenharia, da construção da ferramenta, e aí tem outra questão, que é uma questão de discussão moral, que aí é sobre os vieses, sobre a aplicabilidade lá na construção da engenharia. Mas já na aplicação diária de inteligência artificial, né, no uso, não tem nenhum ponto pacificado, porque aí entra essa discussão, ela ultrapassa o ambiente do direito e vai a uma discussão sobre o próprio uso da inteligência artificial. E aí sim tem a questão regulatória, né, que aí é onde vai ter o conteúdo legislativo, mas aí entra questões que estão dentro da discussão, imagino nos outros programas aqui com vocês, falando de redes neurais, de ChatGPT, de Bard, sobre a questão de propriedade intelectual. São questões muito mais amplas e que dizem respeito a toda a relação social. E o direito ainda não encontrou a resposta, como a sociedade não encontrou a resposta sobre esses pontos, né? Principalmente porque está tendo uma mudança e um atravessamento que não é mais nem diário, não é mais de hora, é de segundos, né? A gente está aqui falando e nesse momento pode estar tendo alguma situação, né? O Bard, que foi lançado aos usuários aqui dentro do Brasil fazem semanas. A evolução que ele está tendo diariamente, por causa que está tendo esse acesso, está tendo essa construção, é surreal, né? Então já está tendo algumas questões éticas, legais sobre esse uso, né? Do ChatGPT também teve isso. Então essas mudanças, elas estão sendo muito rápidas. E aí é um desafio muito grande do direito, como regular mudanças tão rápidas, como fazer esse processo regulatório, né? Existem alguns caminhos, algumas ideias, tem alguns profissionais, alguns cientistas, muita gente fora do direito, pessoal da programação, da sociologia, da filosofia, vem com respostas muito interessantes desse pensamento de regulação, que é uma regulação que até o momento não existiu. O direito não observou uma regulação com uma alteração tão rápida, tão avançada. Eu queria manter nessa questão que tu está falando agora, Pedro, que o Eduardo fez a pergunta diretamente. Bom, nada é pacificado. Mas tu trouxe um ponto interessante, que é não se resolve com a jurisprudência existente todas as discussões. Na realidade, boa parte delas não se resolve com o que nós temos atualmente. Mas tu trouxe um gancho bem legal aí, que é, tem gente pensando isso em outras áreas que está sendo convocado para discutir. Qual é o marco legal para coisas que não existem ainda, né? Como é que a gente discute uma coisa que não está discutida? Eu queria te perguntar... Como? E eu sei que tu não tem uma resposta para nos dar, porque não é mágica, né? Mas como discutir algo que... como discutir e estabelecer uma discussão para legislações, projetos de lei, MPs, que eventualmente consigam contemplar a velocidade dessa mudança, sem que daqui a 20 dias nós tenhamos que discutir uma nova MP para suplantar ou um novo marco legal, assim, como é que faz isso? E eu entendo que não existe uma única resposta diante dessas circunstâncias. Falaste de algumas ferramentas de inteligência artificial que marcam as previsões, né? Tem muito profeta do acontecido. Então, assim, vai tudo acabar. Não vai acabar, vai ser só isso aqui. Não, mas isso aqui não vai mais funcionar. Então eu imagino que também seja muito transitória essa discussão que aparece para vocês. Como é que a gente faz uma discussão segura, séria, sem embarcar nos exercícios de futurologia baratos, e ao mesmo tempo que contemple, né, que a gente não fique, imagino que seja um desafio para os outros países também, que tu deva acompanhar de longe. Como é que a gente faz como é que concilia todo esse processo? Primeiro ponto, que esse é um desafio global, né? Não é um desafio nosso, e atinge todas as esferas da sociedade, né? A gente está sendo impactado de todos os modos, de todos os jeitos. Não existe uma resposta pronta para esse desafio, mas existem alguns caminhos e alguns pontos interessantes. Um deles é observar a regulação de uma maneira inovadora. Muitas vezes a regulação, ela sempre tem uma força muito no caráter coercitivo, na multa, no problema, e não de encontrar caminho, de encontrar estratégias, né? Hoje no Brasil, nós estamos falando sobre
o marco legal, da inteligência artificial, mas nós não discutimos ou discutimos muito pouco questão de estratégia de inteligência artificial. E nesse momento, é uma perda de capacidade, de potencial, porque o Brasil é um país extremamente criativo, extremamente diverso, a inovação ela existe na diversidade, né? Quando se pensa dentro da relação coletiva, né, essas mudanças, elas vão estar presentes na diversidade. Então, o Brasil é esse país diverso, extremamente criativo, né, porque com toda a desigualdade que a gente tem, a gente vê situações incríveis acontecendo, né, agora... no próximo mês vai ter aqui em Porto Alegre a Expo Favela, que é um evento incrível, e as soluções que são geradas ali, às vezes, com dificuldade de material, dificuldade de recurso, são magníficas. Então, se a gente tivesse uma estratégia, tivesse um programa quanto a isso, o quanto que a gente poderia desenvolver. E tem outra questão que aí é um fator de humanidade mesmo, que é: nós somos o celeiro no futuro, está aqui, né? A água está aqui, a agricultura está aqui. Então, a gente tem um potencial de não ser um mero consumidor da inteligência artificial, que é o que hoje nós estamos sendo, porque existem algumas soluções, alguns projetos feitos, mas eles estão muito à margem dentro do nosso potencial. A gente poderia ir muito além, mas isso passa muito por não ter uma estratégia. Então, eu acho que não é uma resposta pronta, não tem muito caminho, né? A gente vai acabar caindo muito numa relação de princípios, né? Que isso tá lá dentro do marco civil, do marco... Nossa, perdi o termo do marco legal ali em 2015, na Lei Geral de Proteção de Dados, essas questões principiológicas. Então vai ter que ser pautada dentro dessas questões principiológicas uma regulação voltada à inovação e estratégia. Eu não acredito que a gente vai conseguir solucionar sem ter uma estratégia e sem imaginar que isso vai ser para amanhã, são situações para amanhã. Não, a gente tem que criar uma estratégia de plano daqui a 2, 4, 10 anos, onde a gente quer se colocar no mundo, porque a gente tem essa potencialidade. O Brasil olha muito e espelha muito na Europa. A Europa tem um modelo de regulação que é um modelo de regulação de atravessamento, de invasão. Porque assim, se a gente for pegar os nossos celulares e smartphones, muito provavelmente 90% dos aplicativos que a gente tem aqui são americanos e 10% chineses. Tem algumas pessoas que têm um número maior de aplicativos chineses, mas está dentro desses dois países. Talvez o único não, eu sou usuário e gosto muito do trabalho deles, é o Spotify, que é suíço. Então, a Europa olhou para o modelo de regulação dessa situação atravessada. E quando a gente fala Estados Unidos, a gente não fala Estados Unidos, a gente fala do Vale do Silício, né? A gente fala de um cluster, de um ambiente muito específico nos Estados Unidos desse atravessamento, né? Então, eu acho que sim, é importante a gente olhar para os avanços que a Europa teve sobre o modelo regulatório, fiscalizatório, mas são situações muito diversas do que a Europa tem e do que o Brasil hoje tem. E eu acredito, e aí é uma posição que eu sigo, e tem alguns colegas também que seguem, que é que a gente tem que ter uma regulação inovadora. A gente não pode ter uma regulação que trave a inovação. A gente tem que ter esses cuidados, principalmente de direitos fundamentais, direitos humanos, mas ela não pode travar a inovação. Porque senão a gente vai ficar à margem e a gente vai virar mero consumidor de tecnologia e aplicador de tecnologia, quando a gente pode produzir. A gente tem total capacidade de produção de inteligência artificial. Quando tu fala de estratégia, isso passa por uma proposta legislativa, passa pelos tribunais, porque a gente está aqui discutindo inovação, mas dentro de uma contradição, né? De que é inovação, mas existe o processo físico, inclusive. Sim, sim. E essa estratégia, quem é que precisa capitanear ela? Da onde que vai vir essa solução? Aí nisso a resposta ela é simples e ao mesmo tempo super complexa, né? E aí é dentro de toda uma outra estratégia, mas a resposta está na educação. Criar uma estratégia está na educação, está em... Hoje, a gente tem, de modo global, quase todo mundo utiliza smartphones, utiliza redes sociais. A gente tem, no Brasil, um uso super
forte de redes sociais, né? E muitos deles com zero rating, então só é dentro da rede social, né? Não busca outro ambiente, então as pessoas não estão na internet, eles estão nas plataformas, estão nas redes sociais e não tem a compreensão de como a rede social utiliza a tua atividade ali dentro, como ela atravessa, como esses algoritmos funcionam, as questões de vício. Então, falta no Brasil essa educação, e essa educação é de base, é lá no ensino fundamental, ensino médio, de compreensão para as mudanças lá para frente. Não adianta, nesse momento, claro, adianta... É uma necessidade, então tem esses movimentos aqui. A OAB está se movimentando aqui no estado para ter um grupo de discussão sobre inteligência artificial nos tribunais, porque está tendo várias questões, né? E aí desde questões triviais, como o uso do ChatGPT por advogados e advogados fazendo as petições do ChatGPT, e a dificuldade hoje que a gente tem de dizer se foi feito por uma inteligência artificial ou não foi feito por uma inteligência artificial. Então tem essas questões mais triviais que são importantes serem discutidas, né? E tem esse movimento dos tribunais, da OAB também, mas enquanto estratégia, e aí aquela resposta simples, mas complexa, está no campo da educação, e está na educação de base. Seria muito importante que quem saísse do ensino médio tivesse uma noção lógica sobre programação, e não a programação no sentido de uma programação de como programar, mas ter noção, ter entendimento sobre lógica, ter sobre questões de slow code, no code, porque isso está atravessando. Isso é um diferencial competitivo gigantesco, que aí é onde e aí voltando na prática da advocacia, quem está fazendo isso está tendo uma vantagem competitiva enorme por quem não está fazendo. Então, é super importante a gente criar essas estratégias para não aumentar um padrão que hoje já existe, de pessoas que têm acesso à tecnologia com quem não tem, para daqui a alguns anos isso ser numa forma que não vai ter como aproximar quem teve esse acesso, e esse acesso lá da base, de quem não teve. E isso vai existir daqui a pouco, porque é isso, daqui a pouco tu não vai ter como fazer um processo se não compreender alguns sistemas. Hoje, se tu pegar um advogado, uma advogada há mais tempo de serviço, que não tem essa compreensão tecnológica, utilizar os sistemas da justiça já é muito complexo. Eu mesmo, muitas vezes, tenho problemas e busco, às vezes, os estagiários lá do escritório, que tem toda uma forma diferente de pensar. Então, é uma necessidade, é uma urgência daqui para frente. E se a gente não tiver essa estratégia, isso vai criar um campo que hoje já existe de desigualdade, mas ele vai ser tão brutal que vai colocar pessoas à margem de um sistema e outras dentro do sistema. Pedro, talvez a gente já tenha falado um pouco disso, mas eu queria reforçar um pouco isso, que são debates que estão atravessando a vida das pessoas. E tu falaste e virou piada na internet, né? Os processos, as petições feitas pelo ChatGPT e o que é, o que não é. Esse tipo de debate, pelo que tu percebe, ele está se atravessando já, ou seja, ele já impacta, como eu falei, nós temos um número muito grande de profissionais, ele já impacta a ponto, porque esse diagnóstico que tu fizeste agora, ele é um diagnóstico que, ao mesmo tempo que gera 1000 possibilidades no trabalho, ele também é um diagnóstico que coloca no ostracismo uma série de profissionais que não sabem operar. E eu nem falo só de tecnologias, eu falo de uma compreensão de mundo, né? Aquela pessoa que, como eu dizia, eu tinha uma contadora que historicamente ela fazia imposto de renda, imposto de renda, imposto de renda, imposto de renda. E dizia assim, fulana de tal, elas fazem imposto de renda. Quem sabe um processo... Não, imposto de renda. E aí quando o imposto de renda... tu consegue ver um tutorial de 5 minutos no YouTube, consegue achar em qualquer portal de notícias, falar em GZH, tem perguntas e respostas e tu aprende a fazer, aquele profissional ele perde o sentido. Então, fechando um pouco o meu questionamento, pelo que tu percebe no dia a dia, ainda que seja piada, que seja discutido, isso do ponto de vista dos tribunais, do ponto de vista das esferas jurídicas superiores, existe uma preocupação em capacitar e fazer essa discussão, ou ela ainda é um locus, assim, ela ainda é um campo? Tu vem de uma área de discutir isso, mas
não é toda a universidade. A gente percebe que existe uma dimensão ainda de que, bom, a inovação e a transformação tecnológica é aquele departamento, né? Só que, na realidade, isso está atravessando o civil, o tributário e outras matérias do direito. Então, como que isso se entranha e como a velocidade que isso está se entranhando na tua percepção, ela é suficiente, ela está vindo mais rápido ou não? Ou o processo está vindo como tsunami, assim, está engolindo a atividade profissional? Está atravessando. Não sei se a palavra seja engolir, e aí é uma visão até filosófica sobre a inteligência artificial, sobre a aplicabilidade e o futuro dela, né, aonde ela vai caminhar, mas ela está atravessando, e aí usar o exemplo, né, dessa nova realidade que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente está no meio de um ciclone. A gente está nesse núcleo do ciclone, a gente está vendo as galinhas voando, está vendo cadeiras voando, mas está tranquilo ali naquele ambiente. Só que a coisa está acontecendo do lado. Mas vai ter um momento que a gente vai entrar dentro daquele espiral, e fazendo um paralelo assim... super imaginativo. No final desse ciclone, aí, na história lá do Lewis Carroll era o furacão, mas a gente pode entrar numa realidade lá como a Alice no País das Maravilhas. E tudo ser incrível, ser bonito naquele primeiro olhar, tudo ser interessante, gostoso, lúdico, e aí depois começar a aparecer os problemas, né? Então, dentro dessa resposta é até sobre a questão filosófica da inteligência artificial, sobre a prática da inteligência artificial, né? E aí eu não me filio àquelas posições que enxergam o mundo, essa relação de granalização sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia. Nós estamos nos destruindo enquanto humanidade, ou nós estamos salvando, vai ser a utopia, vai ser um mundo maravilhoso. Isso é muito da forma como a gente usar essas ferramentas, né? Como a gente tá utilizando e como a gente vai utilizar essas ferramentas, né? Porque se a gente for falar assim, e isso... esses teóricos do caos, né, que olham a inteligência artificial e falam sobre é um momento mais perigoso da humanidade. Bom, a gente passou por o Covid, muitas pessoas morreram no Covid, mas se a gente pegar outras doenças, sei lá, a peste negra, a febre espanhola, outras questões, teve um número muito maior de mortalidade, toda a tuberculose, quando teve o período de tuberculose. Então talvez é o momento mais perigoso da humanidade, é o momento mais arriscado. A gente pega ali a Segunda Guerra Mundial, a gente pega as grandes guerras mundiais, o número de mortes, aquele medo muito constante da humanidade desaparecer, do teu mundo desaparecer, né? O que é o ponto, assim... talvez que nos coloque como um aspecto extremamente revolucionário que a gente está vivendo, e teve outros processos, outros momentos, né? Se a gente for falar sobre a prensa de Gutenberg, se for falar até a questão da agricultura, a questão do fogo, mas nesse momento é que a gente tem uma capacidade, talvez pela primeira vez na humanidade, de nos salvarmos. Todos os outros momentos... estava muito mais ao acaso. Se tu nascesse antes do século XIX, a tua probabilidade de viver acima dos 40 anos era ínfima. Então, nesse momento, nós temos a capacidade e a possibilidade de sobreviver. Porque se a gente for ver lá esse futuro, e o futuro da questão ambiental, o futuro da questão até do uso da inteligência artificial e da tecnologia, não... naquela visão do robô que vai nos assassinar, tudo, mas os vícios, a questão que a gente tem sobre a epidemia de saúde mental que a gente está vivendo. Então a gente está num momento muito característico que talvez a gente pode salvar dentro dessa realidade. E eu fiz toda essa digressão e eu perdi o fio da pergunta, perdão. Que a gente está falando sobre o atravessamento das questões profissionais, né? Das questões profissionais. Então tem essa característica filosófica da tecnologia e da inteligência artificial nesse momento. E um dos pontos, que aí é um ponto que eu acho muito interessante, que a gente está vivendo, que a gente pode viver
daqui para frente, e isso principalmente com a inteligência artificial. E a gente está num momento muito embrionário desse estudo, né? Se fala, se a gente for falar sobre questões quânticas, sobre outros fatores, isso já não é uma visão de futurologia, de maluquice, né? A gente está nesse momento muito embrionário. Se a gente falar sobre algumas aplicações de blockchain, sobre a IA geracional, todos outros pontos, mas a gente está num momento que atividades que são desumanas, elas não precisarão mais ser feitas pelo ser humano. Carregar pedra é uma atividade desumana. Fazer tabela no Excel, desculpa quem trabalha, é uma atividade desumana. É desumano fazer uma tabela no Excel. É desumano ficar ali pesquisando e vendo, aqui vai ter um padrão. Padrões são atividades que não são inerentes a nossa mente. Mas a criatividade é uma atividade essencialmente humana, e aí eu não estou aproximado àqueles movimentos, a singularidade, todas essas questões, que vai continuar, né? A inteligência artificial, ela simula a criatividade, ela simula a arte. Então, nesse momento, está sendo atravessado no direito, está sendo atravessado na advocacia, mas talvez também porque falta essa discussão enquanto estratégia. Porque no fim do dia, é uma atividade com uma startup, né? Uma startup uma fintech, super lá revolucionária, que trabalha com blockchain, sobre criptoativos. No fim do dia, a gente vai estar discutindo contratos. E contratos é lá a ponte de Miranda, e a filosofia do direito, e estudos clássicos do direito. Então, existe espaço para esses profissionais. E a atividade, ela vai precisar, e cada vez mais ela vai precisar desse estudo, dessa questão, porque a outra parte, a questão do ChatGPT, hoje ainda está sendo uma vantagem competitiva para algumas pessoas por causa de uma série de padrões e de desigualdades. Algumas pessoas não têm esse acesso, não está sendo falado em escolas, porque o uso do ChatGPT, do Bard, ele é super tranquilo, ele é super rápido. Não é isso que é o diferencial do profissional. O diferencial é como aplicar, como entender os vieses, como entender as diferenças. E aí sim, volta a filosofia do direito, volta a clássicos, volta a um pensamento crítico. E esse é o ponto, e esse é a função do direito. A atividade jurisdicional está nessas questões. O outro deixa para a atividade da máquina, deixa a IA fazendo o trabalho que é desumano. E o uso dessas ferramentas, inclusive, tem a barreira do achar que tá errado, né? Não é porque não teve acesso, mas até tem acesso, mas não vou usar porque eu sou menor, porque tô usando. E eu acho que tu falou de forma figurada, de forma literal, em carregar pedra, mas eu queria te ouvir pensando assim, em uma analogia mesmo. O que é o carregar pedra no direito, assim, que um advogado, que uma juíza, que um assessor não deveria fazer e uma máquina Sim. podia estar fazendo de forma, liberando essas pessoas para de fato pensarem. Nisso aí eu peguei algumas práticas que a gente utiliza lá no escritório, que daria para todos os escritórios, ambientes, juízes poderiam fazer essa utilização. Tem muitos produtos prontos no mercado que estão open, que estão abertos, que são gratuitos, outros que têm custos muito reduzidos. Por exemplo, aqui a gente tem uma Lawtech em Porto Alegre, que é a Doc9, que tem um produto, tem uma gama de serviços muito práticos para o dia a dia, para essa atividade e para retirar isso, para não ficar carregando pedra e colocar as pessoas para pensar. Por exemplo, a gente tem lá no escritório algumas atividades que aí teve na construção desses robôs, né? Os robôs, eles não utilizam a inteligência artificial, mas ali na construção deles foi utilizado, né, com banco de dados, base, que é isso, questão de intimações. Hoje, como a gente tem um grupo muito grande de profissionais que atuam conosco e também tem um número relevante de processos que estão dentro da nossa carteira, a gente automatiza alguns processos de intimações que recebe dos tribunais, o acesso a cópias integrais. Eu sou de um momento que, quando eu fui estagiário de direito, o segundo estágio meu que era o que se chamava na época de office boy de luxo. Eu trabalhava no escritório que era de direito falimentar, direito de falência, e ainda era com os processos físicos. E direito falimentar, os processos físicos, eles acabam tendo pilhas e pilhas de processos. E aí eu tinha 20 anos na época,
eu pegava o golzinho do escritório, que o escritório passava para mim, que eu, na época, não tinha nem carteira de motorista, fiz a carteira de motorista para trabalhar no escritório, para estagiar no escritório, e fazia a Grande Porto Alegre, passava o dia circulando pela Grande Porto Alegre para buscar essas cópias desses processos, trazer para o tribunal. Quando a gente tinha esse processo em mãos, ao menos que se digitalizasse, e aí as primeiras empresas de tecnologia aplicada no direito foram de digitalização de processos, a menos que se digitalizasse, e aí quando os processos eram gigantescos, não fazia essa digitalização, ficava com um escritório, e o outro escritório não tinha acesso, e o juiz, a juíza não tinha acesso, a escrivã não tinha acesso a esse processo. Então, nesse momento, a gente tem assim, é isso, baixar a cópia integral, não precisa ter uma pessoa que vá lá em cada tribunal, São Paulo, tal, muitas vezes os sistemas, eles não conversam muito bem, então é moroso para o ser humano fazer isso. Não, a gente coloca um robô e esse robô ele faz essa atividade. Gerenciamento de documentos também a gente utiliza para o robô. Questões de armazenamento, né, que aí tem uma questão em particular que é da relação de proteção de dados, né, do acesso, então a gente usa robôs para fazer esse gerenciamento de armazenamento com segurança, né, e aí o uso de blockchain, todas as questões, recuperação de documentos, preenchimento de formulários, aí não a questão de mailing, porque aí também, e esse aí é um outro debate, eu acho que é muito interessante em algum momento vocês trazerem o pessoal da OAB e que trabalha sobre Tribunal de Ética, sobre essa revolução que está tendo sobre as questões de ética, né, de marketing, de mailing, de todo esse processo com a tecnologia, né, mas não o mailing, porque esse não é proibido, né, na atividade, a atividade ela não pode ter esse caráter comercial, mas alguns envios de e-mail, de atualizações de processos para os clientes, a gente usa por meio de robô. Isso é a prática que a gente tem de robôs, que era onde a gente estava comentando até antes quando não estava ao vivo, sem aplicação de inteligência artificial. Isso a gente não usa inteligência artificial. Essas respostas, elas estão no mercado fazem 20 anos, algumas delas foram atualizadas hoje, sim, na engenharia, com inteligência artificial. São questões muito práticas, muito operacionais, mas são extremamente morosas para o advogado. Quem está ouvindo e advoga e sabe a dificuldade, às vezes, de baixar processo, de fazer uma análise lá, e aí tu vai baixar no Tribunal de Justiça de São Paulo, é um sistema, e tu baixa aqui, é outro. Então, tem esse processo isso é carregar pedra. E aí é carregar pedras muito pesadas e sem nenhum sistema, é carregar no muque essas pedras. Não tem mais sentido fazer isso. Eu queria puxar esse gancho, que é uma discussão que com colegas do direito percebo muito, né? Que é a discussão da atualização da discussão lá sobre mailing, sobre marketing, sobre propaganda. Porque a nossa própria atividade aqui no dia a dia, ela é crivada por isso, né, Pedro? No sentido de que, o que é propaganda? É só o banner? O branded content é propaganda, o que está no vídeo, né? Daqui a pouco atrás aqui tem uma TV de uma marca, isso é propaganda. Se subjetivou, digamos assim, sim. o que é considerado. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, advogados influencers, ou advogados que não fazem um anúncio tradicional, mas pagam anúncios, enfim. Essa discussão sobre inteligência artificial e também sobre a maneira como se produz o trabalho e a visibilidade do trabalho e a própria Lei Geral de Proteção de Dados que tu trouxeste antes, elas mudam a dimensão do que se entende como divulgação do trabalho do advogado. Vou falar da figura do advogado, que é quem busca, né, ter pessoas trabalhando, clientes, e ter essa representação. Muda a dimensão que a gente viveu historicamente, assim, é muito claro, não pode fazer, né, não pode, sei lá, sair distribuindo panfleto na frente do escritório. Isso é uma coisa muito concreta, né? Tu sabe o que é um panfleto, o que é uma pessoa. Agora, uma mensagem online, né? É um blog que é patrocinado, alguém fez aquele conteúdo, ele é orgânico, mas ele é orgânico e é do irmão do advogado. Sim. Não sei se me fiz claro o ponto. Muda essa percepção, isso já está aparecendo entre vocês, se discute isso? De novo, está aparecendo de forma atravessada e dentro de realidades, dentro de processos, de questões no sistema coercitivo da questão, né? Teve, aí alguém denunciou, por exemplo, e aí saindo no direito, mas uma questão que
que entra sobre a questão de proteção de dados, sobre direito de personalidade. Exemplo, aquele vídeo da Volkswagen, da Elis Regina, que hoje está sendo objeto de um processo lá no CONAR, né? Então, tá ocorrendo, mas de forma atravessada. Eu entendo, e aí é uma posição pessoal, que tem uma necessidade de revisão, tem que ter uma compreensão do que é a propaganda e a publicidade. Isso, às vezes, muitas vezes, e para alguns profissionais e dentro do direito, não é tão bem compreendido, que isso é aquela propaganda, é aquele caráter de propaganda ideológica, propaganda religiosa, propaganda política, e de uma relação de publicidade. E talvez, e aí é uma posição pessoal, eu acredito que a gente atravessou esse ponto, atravessou essa questão, porque hoje o advogado, a advogada, o engenheiro, o jornalista, o publicitário, outros profissionais, eles não são. A advogada não é só advogada. A advogada é advogada, empresária, professora. E ser no mundo, e influencer dependendo. Influencer lá de cosméticos, de outra prática. E é muito difícil tu segmentar e dizer, não, neste momento nós estamos ali trabalhando, eu estou aqui como advogado. Não, agora nesse momento eu estou como influencer. Nesse momento é complexo ter essa resposta. Então talvez, dentro desse modelo de revisão, seria muito mais interessante a gente começar a conversar e a dialogar sobre publicidade ética, sobre padrões de publicidade ética, sobre questões de propaganda, onde ela pode existir, onde ela não pode existir, porque isso também é outro caráter, né? Não tem aquele conteúdo publicitário, mas extremamente propagandista e propagandista com um viés político partidário, utilizando, às vezes, de um segmento, por exemplo, não que seja o caso, mas utilizando da ordem dos advogados, por exemplo, ou utilizando do Instituto da Universidade como caráter de professor. Então, ter essa visão de conteúdo ético, tanto na propaganda quanto na publicidade, eu acho que pode ser um caminho muito mais com um resultado muito mais positivo do que esse, cabe ou não cabe a publicidade. Porque isso, não dá para saber dentro de uma realidade que a gente vive, e cada vez mais vai ser essa, e aí com o uso de inteligência artificial, isso muda para um outro padrão, né, para uma outra questão da gente estabelecer se é publicidade, se não é, se ali naquele momento eu estou atuando como advogado, eu estou falando como ser humano no mundo, como um influencer, porque é isso. O mundo, cada vez, ele está se tornando, e as profissões também, elas estão são fluidas. Não tem, e é um ponto também na advocacia, e aí pegando o pulo com a advocacia prática. Hoje o advogado que ficar inserido naquele castelinho do direito, que não entender sobre linguagem, e aí não é nem a linguagem de inteligência artificial, é sobre linguagem, sobre conversação, porque muitas vezes, né, a gente fala sobre tecnologias, talvez a conversação, o diálogo é a nossa maior tecnologia e vai continuar sendo o diálogo, né? A comunicação, não tem nada mais inovador do que a comunicação, principalmente para um advogado. Então, tu ter essas habilidades sociais, né, que dentro do ambiente empresarial se cria termos e terminologias, né, que soft skills, ter essas soft skills, elas são essenciais, são obrigatórias para o advogado, para a advogada. E aí foge um pouco do padrão, o que é ser advogado quando tu está fazendo lá uma habilidade social e tu está fazendo outra prática, né? Então, fica muito mais nessas questões éticas. Pra gente se encaminhando pro final, e depois claro. acho que a gente fez perguntas muito densas, fazer uma mais fácil agora, né? Tu tem, Pedro, uma profissão que é muito tradicional, mas um cargo talvez com certeza não tão usual, né? De head de inovação, pelo menos não dentro do direito, né? A gente pode pensar em head de inovação em várias profissões, mas queria te ouvir um pouco, como tu chegou nesse ponto da tua carreira, como tu foi evoluindo para ser um head de inovação e um pouco do teu dia a dia também dentro de um escritório. Sim. Esse é um ponto que na minha vida tem uma característica, né, que quando eu me formei, eu estava inserido na advocacia, eu fui para o direito público, então eu tenho formação em direito público, mestrado constitucional, então bem longe dessa área de tecnologia, de inovação, mas eu sempre fui uma pessoa muito nerd, então eu sempre tive contato, sempre gostei de programação, de sistemas, sempre tive essa relação, e eu tive sorte de estudar por um período fora do Brasil.
e fora do Brasil eu vi uma realidade que ainda no Brasil ainda não existia. Foi esse movimento de startups. Isso foi, a gente fala assim, nossa, parece um passado tão curto, mas 2013, 2014, era muito raro ouvir falar de startups. Dava para contar nos dedos as empresas no Brasil que se intitulavam startups. Então eu tive esse contato lá fora, e aí quando eu retornei, eu vi, não, esse meio, esse mundo que eu quero me inserir, quero entender, e aí foi pisando com muita dificuldade no começo, porque não se compreendia isso, falar sobre proteção de dados, né? Em 2014, falar sobre proteção de dados era uma realidade muito diferente do que falar hoje, né? Era um mundo muito diferente de falar sobre proteção de dados. Estava muito inserido alguns clusters também, alguns grupos específicos que falavam, algumas pessoas muito à frente, que olhavam nessa dimensão do direito. E aí foi onde eu conectei direitos fundamentais, direitos humanos com a questão da tecnologia. A minha linha de pesquisa, algumas aulas que eu dou, e foi onde eu tive esse contato e esse projeto super inovador que o escritório tem, que é de ter, sim, o Head de Inovação. Não é o único escritório, nem em Porto Alegre, que tem escritórios que trabalham especificamente com a tecnologia em Porto Alegre, e tem outros que estão abrindo esse espaço para inovação, para tecnologia, mas tem esse projeto bem inovador. Mas nos meus últimos 8 anos eu estava inserido dentro da tecnologia. Eu saí um pouco do direito, era atravessado também por causa das questões de contrato, de investimentos, mas estava fora da tecnologia. Trabalhei como diretor de negócios de uma fintech, depois diretor de operações, onde eu estava em Recife até, eu voltei em julho do ano passado, onde tive contato lá com o Porto Digital, que foi um laboratório gigantesco para a minha vida, algo que eu não sabia da existência, na pujança, na força que tem, que o Porto Digital tem, né? Então, isso também é um fator de humildade para nós do Sudeste e do Sul, de olhar para outros ambientes, né? Saber que não só em São Paulo, não só em Rio de Janeiro, não só aqui em Porto Alegre, mas a gente tem no Nordeste, tem Recife, por exemplo, e aí se tu for ali perto, Delta Parnaíba, tem lá o Vale do Dendê, lá em Salvador, tem experiências incríveis acontecendo. E aí teve esse contato que eu tive com a tecnologia, correlacionando com direitos fundamentais, direitos humanos. Então, muitas vezes, olhando para a questão de vieses discriminatórios, e é onde eu tive o contato com o Fabiano, com o Paulo ali do escritório, porque a PMR é o primeiro escritório no Brasil a fazer um desk específico de compliance antidiscriminatório. Então, tem também outros escritórios que atuam, mas nós fomos pioneiros nesse tipo de atividade. E casava muito com alguns estudos que eu tinha sobre essa questão de viés. Infelizmente, a Luana não pôde estar aqui, mas a Luana é a head dessa área, desse desk antidiscriminatório. Ela está hoje num evento em São Paulo. Hoje é o Dia da Mulher Negra latino-americana. Então, ela tem trabalhos muito legais, muito interessantes nessa questão de vieses. E aí, na nossa prática, é um caos organizado. Atuar com inovação e direito é um caos organizado. Tem tanto aspectos de investimento, né, que aí está dentro de uma seara mais tradicional de prática do direito, né, questões de contrato, de investimentos, mas tem algumas frentes que hoje está existindo, o escritório está atuando bastante, que é de inovação aberta, que é conectar empresas com parques tecnológicos, com escritórios, com startups, e fazer toda essa relação de construção legal sobre isso. Tem uma área também grande que é a área da saúde. A gente atua com uma série de hospitais, de laboratórios, de médicos, de health techs. Então tem esse braço que é da área da saúde, e a gente está se aventurando e aí dentro do ambiente de inovação, sendo inovador dentro do ambiente de inovação, que é trabalhar com observatórios. Então, a gente está iniciando observatórios de raça para discutir sobre vieses em plataformas e redes sociais, sobre conteúdos que são retirados, sobre, por exemplo, câmeras de vigilância, uso de inteligência artificial, né? Fazendo essa discussão junto com governos, com estados, e também a questão de gênero, de sexo, de saúde sexual, porque hoje a gente tem, né, em redes sociais e plataformas, muitas vezes vieses que, por causa da estrutura, por causa da arquitetura deles, eles acabam tendo
Não é o algoritmo que é discriminatório, mas a aplicação do algoritmo é discriminatória. Então, a gente está iniciando esse projeto de observar isso, de atuar. A gente atua com alguns influenciadores que tiveram cerceados os seus direitos de liberdade de expressão, mas também junto às plataformas, de alterar isso, porque esse é um ponto também do caráter de inovação e da questão de inteligência artificial, que é, a gente não precisa olhar nesse fator super granalizado, se fosse preto no branco, se um lado maravilhoso ou horrível, né? As redes sociais, sim, tem uma série de questões problemáticas, mas tem muitos pontos positivos delas, dos influenciadores que apareceram. Então, vamos tentar nesse momento, e acho que o Brasil tem essa força. Está tendo movimentos bem legais, né? A gente está tendo lá o projeto de lei das fake news, toda essa discussão que está existindo, outros projetos que estão sendo discutidos para criar ambientes mais seguros e mais saudáveis. A gente tem essa capacidade e tem a capacidade de estar até na dianteira dessa discussão sobre ambientes saudáveis. Beleza, vamos fechar no tempo certo hoje? Fechamos no tempo certo. Tá certo, o Radar de Inovação recebeu o Pedro Arthur Capelari, Head de Inovação da PMR Advocacia. Pedro, eu te agradeço e fica à vontade para dar o teu recado final. Imagina, prazer. Aqui deixa eu até pegar para não errar a frase, porque é Manuel. É isso, assim, trabalhar com inovação. Aí, para advogados, estudantes, observem, olhem isso, porque isso vai ser atravessado, isso já está sendo atravessado, e o futuro, ele vai estar presente, essas questões. Então, estudem, sejam curiosos, né? Aquela regra, be curious, com a tecnologia, com a inovação. Sejam curiosos, baixem lá o Midjourney, baixem o Remini, baixem o Leonardo, baixem outros sistemas, testem eles, problematizem eles e levem para as questões da filosofia do direito, dialoguem, discursem sobre questões éticas, porque o futuro vai ser atravessado. Se ele já está no presente, ali no futuro ele vai estar cada vez mais inserido e vai ser uma realidade. E dentro do padrão que a gente está vivendo, quem não tiver presente nisso vai estar fora do sistema. Basicamente isso. Tá certo, Tércio, até semana que vem. Até semana que vem, Eduardo. A gente volta a ser na terça-feira que vem no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até lá.